bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o momento em que Deus abençoe, você esteja com vida e saúde e possa meditar naquilo que vamos dizer nesse vídeo. Para tal, quero relembrar e dizer que estamos já no ano de 2025, que Deus lhe abençoe nessa nova jornada, mas também quero dizer assim que há pessoas cuja jornada de um ano elas estabelecem por eventos bons ou ruins que aconteceram na sua vida. Pode ser que você tenha estabelecido alvos para a partir de 1º de janeiro, mas aconteça alguma coisa em que hoje, nessa semana ou somente daqui a alguns dias, você realmente tome posição e busque cumprir não só os alvos, mas estabelecer outros ainda. E assim como há pessoas que estabeleceram alvos, projetos de vida, antes do fim do ano passado, do ano 2024, e já estão numa nova jornada. E quando vencer os 365 dias do ano, vai dar um ano e vai lembrar assim, nossa, há um ano, tem um ano que comecei isso, tem um ano que aconteceu aquilo. Então é uma nova jornada. Necessariamente não estará presa ao calendário. E o nosso desejo é que a todo momento, você possa, a cada dia, possa iniciar um novo ano para buscar bênçãos na sua vida. Eu quero comentar sobre um homem que começou uma jornada com Deus, que mudou a história da humanidade. Eu quero ler em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha, 75 anos, começou uma nova jornada da vida. Eu não sei qual a sua idade, qual o momento da vida que está vivendo, qual a sua necessidade, mas eu sei que com Deus nunca será tarde para começar uma nova jornada. Abraão, ele tinha uma vida religiosa. Sim, ele tinha uma vida de adoração a deuses. Quando Josué falou lá, após o povo conquistar a terra de Canaã, as tribos conquistarem, ele disse ao povo: olha, vocês têm que escolher se querem ficar com os deuses e servir os seus pais da além do rio. Fique à vontade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala isso, ele está falando, começando lá, né, falando de Abraão, Isaac e Jacó, os pais da nação de Israel. Então, ele tinha essa percepção, essa vida. O homem, é inerente ao homem a busca do entendimento das coisas que acontecem à sua volta por meio de divindades. E, por vezes, as pessoas acabam encaminhando de maneira errada a sua vida de fé, errada ou na mentira, por causa de influência de alguém, porque há uma diferença entre erro e mentira, errado porque acredita que aquilo é verdade. Alguns são encaminhados por uma mentira de alguém, e essa mentira eles vão ficando por suas conveniências. Mas relembrando, Deus não era uma exclusividade, não foi uma exclusividade com Abraão. Deus, ele mantinha contato com várias pessoas. Vocês querem ver? Quando, lá em Gênesis capítulo de número 12, a partir do versículo 10, quando Abraão vai para o Egito, ele nega que Sara seja sua esposa.
E o que acontece? Deus dá uma punição ao Egito por causa de Sara. E Faraó é avisado acerca disso. E o que aconteceu? Onde vamos ler aqui? No verso 18, quando foi descoberta a mentira de Abraão, Faraó chegou para Abraão e disse: que é isso que fizeste? Por que não dissestes que era tua mulher? Porque Deus mostrou que o Egito estava sendo punido por causa da mentira, porque Faraó pegou Sarai para ser sua esposa e Deus impediu de qualquer contato. Mas ele puniu. E Faraó, sabendo, por meio de uma orientação de Deus, ele repreendeu Abraão. Continuando, em Gênesis capítulo número 20, mais à frente, Abraão foi parar em Gerar, terra de filisteus. E Abimeleque, rei de Gerar, viu Sara e que pegou-a para ser sua esposa, pegou para ele também, porque Abraão mais uma vez mentiu, dizendo que ela era sua irmã. E o texto nos diz, que de uma maneira bem profunda, que quando Abimeleque levou, Deus chamou Abimeleque, apareceu, diz o verso 3, Gênesis 20, a partir do verso de número 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ele, por isso disse: Senhor, matarás uma nação justa? Ou seja, Deus entrou em contato com Abimeleque e falou. E Abimeleque reconheceu quem era Deus. Ou seja, de alguma maneira, ele tinha esse contato. Quando em Gênesis 14, pessoas pegam Ló como cativo, como escravo, num combate onde Ló estava morando na cidade de Sodoma, na região de Sodoma e Gomorra. Abraão vai atrás com um grupo de pessoas, resgata, e quando volta ele encontra Melquisedeque. E o texto nos diz em Gênesis 14 que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Moisés, aí já no livro de Êxodo, quando Moisés sai do Egito e vai para a região e foge lá, agora escapou-me a região para onde ele foi, ele chega lá e encontra Reuel, ou Jetro, nome do seu sogro, que também é chamado de Obabe, mais à frente do livro de Êxodo. Ele lá era sacerdote de Deus. E, vamos lá mais uma vez, quando Israel, no livro de Êxodo, saiu do Egito, eles estavam lá em Números, no capítulo de número 22, quando eles estão passando por uma determinada região, Balaque era o rei, ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, quando recebeu os soldados de Balaque, disse assim: olha, eu não posso falar nada que o Senhor Deus não disser. Então Deus tinha essa relação, esse contato com pessoas. E, de alguma maneira, Abraão, no meio da sua adoração, do serviço que ele prestava aos seus deuses, ele invocou Deus. E Deus atendeu. É por isso que Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus manifestou a Abraão porque Abraão tinha um desejo, tinha uma necessidade. Ele queria ter um filho. E a sua esposa era estéril. A sua esposa não podia gerar filhos. Então Deus apareceu a ele e fez um acordo.
fez um chamado de separação. E Deus disse assim, disse para ele, ó, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então, e partirei uma grande nação. Nós vamos mais à frente falar sobre isso. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu foi que Deus encaminhou Abraão na sua jornada. E vamos lembrar que Deus falou essa promessa, ele falou com Abraão. Mais à frente, ele chegou para Isaac. Deus falou com Isaac, reafirmou a promessa em Isaac. Ele, em Gênesis capítulo de número 26, quando Isaac começou a andar a sua jornada, as suas peregrinações, a partir do verso número 2, Deus fala assim, olha, não desça para a terra do Egito. Permaneça onde você está, eu vou estar com você e te abençoarei. Essa terra que você está andando, eu vou passar para você, para seus descendentes, conformarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. E olhe que ele acrescenta no verso 4, tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e te darei todas essas terras. Ou seja, Abraão viu um filho, Isaac. Aí Deus chegou para Isaac e falou, vou te dar essas terras. Aí Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E mais à frente, já em Êxodo capítulo número 28, a partir do versículo 10, Deus mais uma vez reafirma a sua promessa. Dessa vez ele falou com Jacó. Jacó, ele tinha um irmão e ele teve 12 filhos e uma filha. Então ele começou a ver que a promessa de Deus já estava se cumprindo, promessa que Deus havia feito a Abraão e a Isaac. No capítulo 28, Deus fala a Jacó, ele fala assim, olha, darei a você, seus descendentes, essa terra da qual você está deitado, seus descendentes serão como o pó da terra. Então Deus fez a promessa e reafirmou. Fez a promessa a Abraão, reafirmou com Isaac, reafirmou com Jacó. Mas por que isso aconteceu? Porque quando Deus falou com Abraão, ele chamou para uma nova jornada de vida, começar, vamos dizer, um novo ano. E qual o motivo de Deus ter falado com Abraão da maneira como falou? Abraão era o primogênito da sua família. Com a morte do seu pai, quando seu pai Tera falecesse, ele iria herdar não apenas a vida financeira, por isso Deus prometeu terras para ele, ele teria terra, Deus iria abençoá-lo com propriedades, mas ele tinha que abrir mão de tudo aquilo que ele tinha ali. Ele tinha que ter coragem, tinha que ter ousadia, determinação. Isso porque ele tinha uma necessidade e Deus se comprometeu a supri-la. Vamos lá. Então, Deus chamou Abraão para ele sair de lá. E Abraão seria o sacerdote, o representante da sua família. Mas eu quero dizer uma coisa que algumas pessoas pensam, eu acho meio cômico, meio engraçado, que algumas pessoas têm preocupações. A preocupação, quando chega o Natal, de ficar falando, 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus. Beleza. Concordo em gênero, número e grau, que pode não ser. Pode não ser. Porque se tivesse alguém para falasse que não é, mas dissesse com exatidão quando fosse, então tudo bem. Mas falar que não é porque foi um decreto governamental, não significa que não poderia ter sido. Mas eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque Deus não se importa com dias, quanto mais eu. Mas o que acontece? Principalmente na igreja cristã, nós cristãos, eu sou cristão, fala assim, não, nós temos família, temos lares. Ora, gente, o que é o lar? O lar, na antiguidade,
era o lugar onde as pessoas, falando assim dos tempos de Abraão, Isaac e Jacó, eles pegavam seus ídolos e colocavam dentro das suas casas para adoração. Abraão, quando se casou, era tradição. Ele foi lá no lar, que nós conhecemos hoje como lareira. Estou falando daquelas que são a fogo, né? Tem lareiras que são elétricas, não é a mesma coisa, mas vamos lá. Ele foi lá no lar, ou seja, na lareira da sua casa, da casa do seu pai, pegou uma isca de fogo, levou para sua casa para acender a sua, acendeu o seu lar. E sobre o lar, ele colocou os ídolos, suas imagens, seus ídolos familiares, ou seja, dos seus antepassados. Quem assistiu o filme O Gladiador, o primeiro, Russell Crowe, vai lembrar que ele tinha uns ídolozinhos, umas imagenzinhas pequenas que ele carregava. Eram os ídolos do lar dele. Depois vamos falar sobre isso na família romana. Vamos lembrar, quer ver, em Juízes, capítulo 17, nós vamos encontrar a história de Mica, que era um homem que chegou, acho que era da tribo de Dan, ou de Judá, não lembro agora. A mãe dele recebeu uma dívida passada, ele foi lá, pegou o dinheiro, adquiriu algumas coisas, mas pegou da prata e fez alguns ídolos. O texto nos diz que eram os ídolos do lar. Os ídolos do lar. Gênesis, em Juízes. Depois vou falar de Gênesis. Aí o que aconteceu? Ele chegou um levita na sua casa e ele pegou o levita para ser o sacerdote. E ele tinha os ídolos do lar dele. Bom, mas acontece um pouco, continuando, uns dias depois, alguns homens da tribo de Dan estavam andando pela região buscando lugar para conquistar, para ampliar os seus domínios, as terras da tribo, e recebeu de herança de Deus. E eles passaram lá, encontraram Mica, e encontraram Levita, que era sacerdote, e viram os ídolos. Eles foram em frente, olharam a terra. Quando voltaram os 600 homens para conquistar, os que foram os batedores, aqueles que foram antes, avisaram aos seus líderes: olha, nós passamos ali, tem aquela casa, tem um levita, eles têm ídolos. E o que foi que aconteceu? Vamos ler aqui. Os 5 homens que haviam explorado as terras arredores de Laís explicaram aos outros: numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar. Quando eles foram embora, o que eles fizeram? Levaram o levita e os ídolos do lar. Olha só, verso de número 20 do capítulo 17 de Juízes. O jovem sacerdote aceitou de bom grado o convite, ou seja, de ser sacerdote de uma tribo, pegou o colete sacerdotal e os ídolos do lar. Lembrando que quando, em Gênesis 13, quando vamos lá, Labão, Raquel, saiu de casa, indo com Jacó para voltar para a terra onde ele morava, seu irmão, estava voltando para Canaã, ela foi lá e pegou os ídolos do lar do seu pai. E quando Labão foi atrás de Jacó, ele falou assim: mas por que vocês roubaram os meus ídolos do lar? Então, lar é lar, no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, era o lugar onde se prestava culto a ídolos. Ou seja, o fogo ficava aceso, o fogo era o símbolo do lar, o fogo era o símbolo de adoração do lar. O fogo deveria estar sempre aceso para que não apagasse, não ficasse sem luz os ídolos, porque esses ídolos eram os antigos da família, eram seus pai, avô, que eles acreditavam estarem ali para aconselhar, para orientar. Eram chamados de terafins, eram os terafins.
seguinte, vamos lá. Quando Roma conquistou, tornou-se a partir do ano 300, se levantou do povo etrusco e se levantou e tornou-se um grande povo, já não era o lar, os ídolos eram considerados os lares. Lares eram os nomes dos ídolos familiares. E vamos lembrar que o nome família vem do latim famulus, que não, olha, a mulher não fazia parte do famulus no começo. Quem fazia parte? Os homens da casa e os escravos. Com o tempo, depois, as mulheres entraram. Famulus era a família. E ainda não há meio controverso de que o nome família, famulus, eram escravos domésticos. Mas daí pode ter surgido a expressão familiares, e seriam familiares, ou seja, havia os ídolos da família. Então eram familiares, ou seja, o conjunto de ídolos que a família possuía para adoração. Então, qual era a questão? Qual era a questão? Abraão, ele seria o herdeiro do sacerdócio da família e ele iria dirigir a família em adoração, ao serviço aos seus antepassados. Ele estaria abrindo mão dessa posição e o que aconteceria? A primeira, afastando-se dali, ele perderia sua herança. Segundo, a família toda lançaria como que maldições sobre sua vida, porque ele rejeitou prestar serviço aos seus ídolos familiares, aos seus ídolos do lar. Ele rejeitou ser sacerdote da sua família. Então Deus faz a promessa a ele: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então ele teve um da família que foi com ele, e foi Ló, que era seu sobrinho. E vamos falar uma coisa assim: quem tinha a bênção era Abraão. Abraão era detentor da bênção, mas Ló, estando com ele, recebeu ali a bênção também. Os dois prosperaram, e prosperaram muito, a tal ponto que houve a necessidade dos rebanhos serem divididos, deles se separarem. Olha, tem pessoas que não percebem, acham assim, estão junto com alguém que tem a bênção, mas eles consideram que estão crescendo devido à sua capacidade, a si mesmos. E o que aconteceu com Ló? A história é fácil, né? A história é fato, né? Ele saiu, olhou a região da Serra de Sodoma e Gomorra, que era uma região para gado, muita relva, muito mato, capim, para o rebanho crescer, foi para lá. E Ló era um homem justo. O livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que ele estava lá como pregoeiro da justiça. Mas ele não era o detentor da bênção. O detentor da bênção era Abraão, seu tio. Quando ele separou, foi para lá. O juízo de Deus chegou sobre o lugar, não sobre a vida de Ló, mas sobre o lugar. E o resultado foi que ele perdeu tudo quanto possuía. Tem pessoas que não conseguem discernir o quão abençoadas são quando estão junto com certas pessoas. E quer seja no trabalho, quer seja na família, em níveis de relacionamentos diversos. Então, eles não percebem o quanto são abençoadas por estar junto com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem a bênção de Deus. E acabam imaginando que é por si mesmo. Vamos dizer assim, vamos fazer de uma analogia aqui, né? Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, entrando em cima de um burrinho, vamos imaginar o burrinho vendo aquela agitação toda, né? O pessoal espalhando festa, cantando, gritando, ele, opa, o pessoal está me vendo, estão gostando. Mas não era para ele que eles estavam olhando para Jesus. E o burrinho, né? Não.
Às vezes nós estamos junto com quem tem a bênção e não conseguimos perceber. É por causa disso, é por causa dessa questão dos ídolos familiares, de serem, e por vezes as pessoas que veem isso consultam os mortos, são adivinhos. Por isso que Deus chegou em Levítico, Isaías, deixa eu falar em Isaías primeiro. E Deus falou para Isaías assim: olha, não vos virareis para adivinhadores, encantadores, não os busqueis contaminando-se com eles. Quando vos disserem consultai os espíritos familiares, ou seja, da família, e os adivinhos que chorei e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos vão se consultar os mortos. É por isso que em Levítico, na lei, e Deuteronômio, Levítico capítulo 19, Deuteronômio capítulo 18, Deus diz taxativamente que não deveriam consultar os mortos, não deveriam consultar feiticeiros, pessoas que lidam com esse tipo de adoração. Então, depois que eles se separaram, Deus chamou Abraão, porque Abraão tinha uma necessidade, ele queria ter um filho. Abraão já estava livre, já estava abençoado, prosperou, já não dependeu da sua herança, já tinha um relacionamento com Deus, já estava prosperando na sua relação com Deus, a ponto de ser abençoado e abençoar pessoas à sua volta, mas ele ainda não tinha um filho. E no coração de Abraão havia aquela expectativa, e Abraão então Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, depois Ló foi embora, ele ficou sozinho, ele tratava Ló como um filho, e ele falou com Deus assim: ó, Senhor, eu não vou morrer, não tenho herdeiro, senão Eliezer, que é um escravo de Damasco, é meu escravo, ele vai ser meu herdeiro. Então Deus falou para Abraão, disse assim: Abraão, deste lugar que te encontras, olha para o norte, olha para o sul, para o oriente, para o ocidente. Todo esse país que você está vendo, eu vou dar a ti e a tua descendência. E farei com seus descendentes, olha só, Deus falou, sejam como o pó da terra. Ninguém consegue contar os pós da terra, então ninguém conseguirá contar os seus descendentes. Passados uns dias, naquela angústia, naquela dúvida de Abraão, Deus chamou Abraão. Vamos dizer assim que Abraão estava dentro da sua barraca, como diz uma música, um canto do Fernandinho. Deus chamou Abraão: Abraão, vem cá para fora, vem, sai da sua barraca, sai da sua tenda, vem cá fora, vem cá, olha para cima. Olhou? Olha para o céu, em Gênesis 15, e vê. Está vendo? E você vê estrelas, conta elas. Não dá para contar. Então Deus falou para Deus: olha para o céu, vê se pode contar as estrelas, pois assim será o número dos seus descendentes. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, você estava lá, você não tinha um filho. Então, eu te fiz uma promessa. O teu povo será, lá em Gênesis 12, será uma grande nação. Vamos lá? Engrandecerei o seu nome, partirei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoareis, te abençoarem, amaldiçoareis, te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá. O que Deus está falando com Abraão quando tirou ele e falou ele do pó da terra e das estrelas do céu? É o seguinte: Deus falou assim: Abraão, essas são as suas possibilidades. Se você estiver comigo, você será uma grande nação. Você não terá um filho só. Você terá descendentes aos milhares e milhares e milhões. Abraão,
Olha para as estrelas do céu. Pode contar? Não. Então, não, Senhor, não dá. Então, olha as suas possibilidades. Vem comigo. Vem para onde eu te mostrar que você terá não apenas um filho, mas descendentes aos milhares e milhares e milhões como as estrelas do céu. Essas são as suas possibilidades, Abraão. E não só isso, vai crescer tanto que todas as famílias da terra serão abençoadas por causa da sua escolha. Olha, não é sem motivo que Jesus, quando falava do fim dos tempos, ele disse assim, olha, esse evangelho será pregado em toda a terra. Então depois virá o fim. Quando o evangelho for pregado a toda a terra, quer dizer, praticamente todas as famílias da terra ouvirão falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Provavelmente toda a família, uma pessoa pelo menos, crerá em Jesus como seu Salvador, ou verá o amor de Deus expresso na cruz. E será uma bênção na sua família, será uma bênção na sua casa, será uma bênção na sua terra, como aquele homem que era endemoniado lá na cidade, na região de Gadara, na região de Decópolis. Ele encontrou-se com Jesus, Jesus encontrou, foi liberto e ficou lá. Está em Mateus capítulo 8. E quando dá o Evangelho de Mateus capítulo 14, Jesus voltou lá e aquela região todinha estava esperando por ele. Quando da primeira ida, eles expulsaram Jesus. Quando Jesus volta, eles estavam querendo Jesus com eles. E Jesus ficou vários dias. Tal qual Jesus parou ali no capítulo 4 de João, no poço da cidade de Sicar. Ele conversou com a mulher foi na cidade, falou de Jesus. Que encontrei o Messias. Não é ele, não. A cidade foi lá. Eram samaritanos, conversaram com Jesus, Jesus ficou vários dias com eles lá. Essa é a situação. Quando em toda casa, eu acredito assim, quando em toda a terra chegar a mensagem do Evangelho, em toda a terra, esse é o grande sinal. Não são as guerras, a guerra é o princípio de dores, não são as dificuldades do mundo. O grande sinal é quando as portas do Evangelho estiverem abertas a todos os povos, línguas, tribos e nações. Então, quando isso tudo estiver aberto, o Evangelho estiver chegando lá, e é por isso que Jesus também disse, então, quando pensarem assim, a paz e segurança sobrevirá repentina destruição. Quais são as suas possibilidades sem Jesus? Eu quero dizer que com Jesus as suas possibilidades são extraordinárias, são maravilhosas, são espetaculares. Não é isento de dificuldades, não é isento de lutas, não é isento de algumas dores e tristezas, mas o resultado final após cada uma dessas batalhas não é apenas a glória de Deus, mas uma conquista para minha, para a sua vida, porque Deus não nega a sua palavra. Ele falou que abençoaria se te abençoassem, mas amaldiçoaria se te amaldiçoassem. É um cerco de proteção e cuidado. Por fé. Ano novo. Nova vida. Quero te convidar a começar uma nova jornada com Deus. A partir desse dia, uma jornada de fé, uma jornada de determinação, uma jornada de confiança, uma jornada de esperança. Mas nunca será sem abrir mão de alguma coisa. O que Deus pode pedir que você abra mão para que você possa não apenas, muitas vezes, receber o que você deseja, mas receber muito além, muito mais do que você espera.
Abraão abriu mão de um sacerdócio numa família em que Deus não estava. Abriu mão de propriedades, de herança, deixou de estar com sua família para formar a sua. O que Deus pode pedir que você não possa dar? O que podemos oferecer a Deus que Deus não possa nos dar muito mais? Você tem hoje a possibilidade de uma nova jornada, de iniciar um novo ano com Deus, com Jesus. Reconheça-o como seu Salvador pessoal, que o sacrifício da cruz do Calvário foi a porta que se abriu entre a terra e o céu, para que nós pudéssemos ter contato com Deus. E muito mais, pelo reconhecimento e confissão dos pecados que cometemos. E sabendo que Jesus pagou o preço de cada um dos pecados cometidos. Temos o perdão de Deus e a salvação, a eternidade, feliz ao lado do Senhor. Essa é a maior das possibilidades, mas muitas outras aparecerão durante a jornada, em que, sob a orientação de Deus, poderás aproveitá-las. Não é só o fim da jornada, mas o caminho percorrido será de bênção. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe e faça prosperar a sua vida neste ano de 2025 e dos anos que se seguirem após. Glória a Deus.